O fantasma apareceu na estrada deserta. A história real que ninguém quis acreditar. Era uma tarde qualquer quando Lucas, um estudante de arquitetura com um caderno repleto de projetos e uma mente cansada, decidiu pegar um atalho por uma estrada que todos comentavam em sussurros. A estrada deserta, cercada de árvores retorcidas, tinha fama de ser assombrada. Mas ele, cético, apenas sorriu para as lendas. Conforme avançava, o sol começou a descer e uma sombra densa cobriu o caminho. O silêncio foi cortante. Nem mesmo o vento ousava soprar. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. É só a minha mente, pensou. Mas o sussurro distante o fez parar. Era um chamado. E ele não podia ignorar. A cada passo, a tensão crescia. Lucas se perguntou se era mesmo coragem ou apenas curiosidade que o empurrava. Ao contornar uma curva, a atmosfera tornou-se ainda mais assustadora. E então apareceu. Uma figura etérea flutuava sobre a estrada, envolta por uma névoa espessa, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. A respiração de Lucas parou, paralisado, e ele hesitou. O que era aquilo? Por que estava diante dele? Algo dentro dele gritava para não desviar o olhar. O vento murmurou seu nome, e um medo primitivo apertou seu peito. O que significava aquilo? Quando tentou se aproximar, a figura desapareceu de repente, como se nunca tivesse estado ali. Mas a risada sombria ecoou, se arrastando pelo ar pesado, preenchendo seu coração de pavor. Agora, sentado em sua mesa, Lucas se perguntava: foi tudo real, o que ele tinha testemunhado? Uma coisa era certa: sua vida estava prestes a mudar, e ele teria que voltar para desvendar o mistério daquela estrada deserta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Lucas sentava-se à mesa, a mente confusa. O encontro com aquele fantasma o deixara inquieto. Mas agora havia algo mais, algo que pulava em seu coração como uma bomba relógio. Ele precisava descobrir o que ocorria naquela estrada deserta. E ao se concentrar, a risada ecoava em sua mente, repleta de dor e desespero. Foi então que o telefone tocou, quebrando o silêncio. Era Hugo, seu melhor amigo. Mas não era para ter uma conversa qualquer. A voz de Hugo estava tensa, quase tremulante. Lucas, você não vai acreditar. É sobre a sua família. O coração de Lucas disparou. O que você quer dizer? Lembra daquela história que seu avô contava? A que diz que ele nunca voltou daquela estrada? Pois eu descobri algo. Ele não desapareceu por acaso. A culpa, a dor, tudo estava se acumulando enquanto Hugo continuava. Ele foi visto em uma cidade próxima. A última vez que o avistaram, ele estava buscando algo na mesma estrada que você pegou. Uma onda gelada percorreu Lucas. Lembrou-se das noites em que seu avô contava histórias sobre espíritos e pactos, mas ele nunca acreditou que havia algo de verdade. O que você está dizendo, Hugo?
Você precisa voltar. Tem mais. Alguém estava junto com ele, Lucas. Alguém que conhecemos bem. A pausa deles foi afiada como uma faca. Quem? Lucas conseguiu perguntar, mas a resposta estava entalada na garganta de Hugo. Quando finalmente saiu, as palavras eram como um peso. Ela esteve na mesma estrada. Dizem que estava procurando por seu pai. Um frio desceu pela espinha de Lucas. Tudo começou a se encaixar, mas ao mesmo tempo, tudo se despedaçava. As vozes, as risadas. Eram ecos que não apenas pertenciam ao passado, elas estavam alinhadas, interligadas em algo maligno. O que ele tinha testemunhado, o que sua mãe e seu avô realmente buscaram naquela estrada deserta. E por que tudo isso parecia tão familiar e terrível ao mesmo tempo? Sem saber o que fazer, Lucas decidiu que não havia como recuar. Ele voltaria, mergulharia na escuridão para buscar respostas. O mistério se tornava mais profundo e a estrada deserta ainda guardava segredos que precisavam ser revelados. Lucas sentia o coração disparar enquanto ouvia as palavras de Hugo ecoarem em sua mente. Seu avô desaparecido, sua mãe envolvida. Tudo parecia um emaranhado de segredos obscuros que ele nunca quis encarar. Mas agora, a urgência o consumia. Ele precisava de respostas. Sem pensar, concordou com Hugo. Vou voltar para a estrada. Amanhã. Na manhã seguinte, Lucas saiu antes do sol. O ar estava pesado, como se segurasse um segredo. E as árvores pareciam se inclinar para escutá-lo. A estrada deserta o esperava, silenciosa e ameaçadora. Cada passo o levava mais fundo em um abismo de incerteza. Ele mal podia pensar na possibilidade de que sua mãe estivesse envolvida em algo tão terrível. Assim que alcançou o ponto onde a figura aparecera, Lucas parou. Olhou ao redor. Alguém aqui? Ele chamou, mas respondeu apenas o eco da sua voz. Ele fechou os olhos, tentando se lembrar da risada que o perseguia. Ao abrir, um frio intenso fez suas mãos tremerem. E então, algo brilhava entre as árvores. Um objeto esquecido, meio enterrado na terra. Lucas se aproximou com cautela. Ao desembaraçar as folhas e a sujeira, seu coração parou. Era um diário. O nome na capa o fez sentir um nó na garganta. Era da sua mãe. Com as mãos trêmulas, ele abriu o caderno e começou a ler. Palavras angustiantes saíam da página como sombras dançantes. Desespero, busca, algo a ser resolvido, até que uma frase fez seu sangue congelar. A verdade pode custar mais do que posso suportar, mas o que mais o deixou paralisado foi o que encontrou a seguir. Uma foto. E ali, ao lado de sua mãe, estava alguém que ele reconhecia, Hugo. O que ele estava fazendo na vida da mãe de Lucas? A amizade deles se desfazia em 1000 pedaços dolorosos. Era um golpe na alma ver o rosto do melhor amigo em algo tão obscuro. Nesse momento, os raios de sol começaram a se pôr, e a risada sombria que Lucas tanto temia voltou a ecoar. A figura surgiu novamente, desta vez mais perto, e os olhos brilhantes olhavam diretamente para ele, como se soubessem mais do que qualquer um. Lucas sentiu o coração apertar. Hugo não pode ser. A verdade escapava entre seus dedos.
e o medo tomou conta como uma neblina pesada. Antes que pudesse compreender tudo, uma sombra se lançou em sua direção. E Lucas virou-se. O que ele viu o fez gritar. Não era apenas um fantasma. Era algo muito mais próximo e muito mais terrível. Ele se perguntava se poderia enfrentar essa nova realidade, ou se, ao contrário, tudo havia sido uma armadilha desde o início. Como ele voltaria agora? A estrada deserta o observava, e os segredos que ela guardava o arrastavam para um destino incerto. A sombra se lançou em sua direção, e Lucas congelou. Era Hugo, mas algo estava errado. O olhar de Hugo não era de preocupação ou medo. Havia um brilho intenso e insano em seus olhos que o deixou em choque. O que você está fazendo aqui? Lucas conseguiu perguntar. A voz amarga e trêmula. Hugo, você está diferente. A distância entre eles parecia eletrificada. No fundo, Lucas sentia que o vento não trazia apenas um resfriamento, mas uma verdade prestes a ser revelada. Hugo sorriu, mas não era um sorriso amigável. Na verdade, era um sorriso que gotejava malícia. Ah, Lucas, eu estava esperando por você. As palavras escorregaram pela garganta de Hugo como veneno. Um arrepio tomou conta de Lucas. Suas pernas pareciam pesadas, como se o solo ameaçasse engoli-lo. Hugo, você sabe o que aconteceu com meu avô e minha mãe? A atmosfera era tensa e ele mal podia respirar. Hugo deu um passo à frente, e a risada, que antes era distante, agora ecoava ali, vinda dele. Se você soubesse de tudo, ele começou. A voz mais baixa, quase um sussurro. O pânico subiu pela coluna de Lucas. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? Mas a resposta estava em seus olhos. Hugo se aproximou ainda mais. E Lucas percebeu, horrorizado, que tinha algo em sua mão. Um colar antigo, idêntico ao que sua mãe usava. Você o guardou? Perguntou, o estômago embrulhando. Minha querida amiga, Hugo sorriu. Ela me disse onde encontrar o que realmente procurava. E agora, você está prestes a descobrir a verdade por trás de tudo isso. Com um movimento rápido, ele agarrou o pulso de Lucas, e nesse instante, algo incrível e terrível aconteceu. Lucas sentiu uma onda de energia atravessá-lo, como se toda a escuridão da estrada se levantasse com um grito ensurdecedor. Ele percebeu que não era apenas um espectador em uma história de fantasmas. Ele estava no centro de um enigma muito mais profundo e sombrio. As risadas se intensificaram e uma certeza gelada invadiu sua mente. Hugo não estava apenas envolvido. Ele fazia parte de algo que o superava. O que você fez? Lucas gritou, mas o vento levou sua voz. Hugo sorriu, um sorriso que prometia a revelação do que estava escondido. E enquanto as sombras dançavam ao seu redor, Lucas sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais estava oculto? Com a tensão esgotando suas esperanças, ele lutou para entender a nova realidade, uma realidade que poderia destruir tudo o que acreditava. Lucas sentiu seu coração disparar enquanto os olhos de Hugo brilhavam insistentemente, como se todo o calor da amizade que compartilhavam estivesse desaparecendo.
A atmosfera se tornava pesada e a risada ecoava em sua mente, enquanto a realidade se desintegrava ao seu redor. Ele tinha que saber a verdade. Hugo, o que está acontecendo? A voz dele soou mais frágil do que pretendia. Você não entende nada, Lucas. O tom de Hugo era suave, mas havia uma frieza subjacente. Sabe, quando você me procurou na escola após o que aconteceu, nossa amizade se tornou uma moeda de troca. E agora, você caiu na armadilha. Arma, trapa. Lucas mal conseguiu processar as palavras. Um fio percorreu seu corpo. A estranha conexão entre eles, agora revelada como uma teia de manipulação. O que você quer dizer? Hugo deu um passo à frente, puxando Lucas para mais perto. A verdade é muito mais escura do que você imagina. Seu avô e sua mãe não eram apenas vítimas. Eles estavam em busca de poder, e eu sou a chave para isso. Antes que Lucas pudesse reagir, a sombra ameaçadora ao redor deles parecia ganhar vida. Os sussurros aumentavam, como um coro de espíritos se levantando. Você não deveria ter voltado, disse Hugo, com um sorriso que mais parecia um esgar maligno. Mas agora que você está aqui, não posso deixar você sair. Sua mãe fez um pacto. A revelação caiu como uma bomba. Pacto com quem? O que você está dizendo, Hugo? A incredulidade transformava-se em horror. Então uma luz brilhante irrompeu nas árvores e uma figura surgiu na estrada, refletindo os olhos sombrios de Hugo. Era a mãe de Lucas, mas não como ele lembrava. O rosto estava distorcido, como se o tempo e a dor tivessem deixado marcas profundas. Lucas, a voz dela ecoou, e mesmo diante dela, a presença de Hugo continuava firme. Você não deveria estar aqui. O choque atravessou Lucas. Mãe, o que aconteceu com você? O que você fez? O universo parecia girar enquanto a imagem horrenda de sua mãe o encarava. Num movimento rápido, Hugo deu um passo para trás, rindo. Agora você vê? Estávamos sempre na escuridão, Lucas. E você era apenas um peão. As palavras de Hugo cortaram como uma faca. Tudo o que Lucas acreditava se despedaçava. Com a mãe à sua frente e Hugo ao seu lado, Lucas estava cercado. Mergulhado em confusão, ele percebeu que a verdade e as mentiras estavam entrelaçadas em um jogo muito maior. A estrada deserta o convidava a descobrir mais, mas dentro dele uma voz gritava que o pior ainda estava por vir. O que mais ele não sabia? O que mais ia ser revelado naquela noite obscura? Lucas estava cercado pela sombra maligna de Hugo e pela figura assombrosa de sua mãe. Os olhos dela o encaravam, revelando dor e desespero. Mas havia algo mais, algo que não se encaixava. No peito de Lucas, a esperança lutava contra o pânico. Mãe, o que aconteceu com você? O eco da sua voz atravessou o silêncio como um grito desesperado. Hugo riu. Uma risada que fazia o sangue de Lucas esfriar. Você ainda não entendeu, Lucas. Sua mãe não veio atrás de você. Ela veio atrás de algo que nunca foi embora. O que ele disse se arrastou no ar, pesado, como se cada palavra plantasse uma semente de dúvida. Ela estava tentando me impedir. A expressão da mãe de Lucas mudava, como se um véu de realidade estivesse se rasgando. O olhar dela se suavizou, e numa fração de segundo,
trouxe à mente a lembrança de um sorriso amoroso. Lucas, a voz dela parecia quase suave agora, mas havia uma nova inquietação. Você precisa entender, antes que pudesse tentar compreender. Uma onda de vento passou, trazendo um cheiro de cinzas e terra molhada. Lucas olhou para o chão e viu algo brilhante. Era uma chave, antiga e enferrujada, que parecia pulsar com energia. Ele se agachou para pegá-la, e quando fez isso, sentiu uma presença ao seu redor. Deixe isso. Você não deve, gritou sua mãe. Hugo estendeu a mão para detê-lo, mas Lucas foi mais rápido. Assim que segurou a chave, uma luz intensa irrompeu da sua mão, envolvendo-o e lançando Hugo para trás. O que aconteceu a seguir o deixou atônito. A imagem de sua mãe se distorceu e, em vez disso, revelou a verdadeira face de Hugo. Um ser sombrio, com olhos de chamas e um sorriso que deixava claro que tudo o que acreditava estava prestes a mudar. Eu sempre estive aqui, Lucas. Não era apenas parte de sua família. Eu sou o que sua mãe tentava manter aprisionado, e ele estava no centro de um jogo em que as apostas eram a própria vida e toda a sua linhagem. Com o medo tomando conta, ele se virou para sua mãe, mas a figura dela parecia desvanecer. Não confie em ninguém, Lucas. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. E ela desapareceu na bruma. A última coisa que sobrou foi o olhar do Hugo Sombra, prometendo um futuro que poderia destruí-lo. E tudo o que Lucas sabia, tudo o que acreditava, agora estava em ruínas. O que mais estava prestes a ser revelado? Lucas estava cercado pela escuridão, com a verdade finalmente exposta diante dele. Hugo, o amigo transformado em sombra, emanando um poder que Lucas mal conseguia compreender. Mas então, enquanto a tensão pairava no ar, algo inesperado aconteceu. Um rugido distante ecoou, como se a própria estrada estivesse se revoltando contra a revelação. Um tremor começou a sacudir o chão. Lucas mal teve tempo de processar a cena quando a terra se partiu sob seus pés. A chave em sua mão pulsava, vibrando como se estivesse respondendo a um chamado sombrio. O olhar de Hugo se transformou em um misto de pavor e determinação. Não, gritou, a voz unindo-se ao grito da terra. Não pode ser! E antes que Lucas pudesse entender o que estava prestes a ocorrer, uma fenda se abriu sob ele. A luz brilhante que emanava da chave se intensificou, envolvendo-o. Ele se sentiu sendo puxado, como se algo o estivesse absorvendo. Mas antes que pudesse gritar, Hugo lançou uma mão em sua direção. Você não deveria ter vindo. A estrada não deixa escapar aqueles que pertencem a ela. A fenda se aprofundou, e um chamado ancestral ecoou em seu interior. Lucas viu flashes, reminiscências de momentos que não vivenciou. Seu avô e sua mãe, em busca de poder, em uma cerimônia obscura, trocando votos com uma figura sombria, um ser que lembrava Hugo. A verdade começava a se formar na mente de Lucas. Hugo sempre esteve envolvido, como uma marionete que agora queria cortar os fios que o prendiam. Um estrondo ensurdecedor estourou no ar, e tudo ao redor começou a sucumbir. Então, nessa confusão, uma nova revelação surgiu. A figura que Lucas pensou ser sua mãe era, na verdade, um eco dela, um reflexo. A verdadeira mãe estava presa em uma dimensão alternativa, constrangida por um pacto
que nunca deveria ter sido feito. O que você fez, Hugo? Lucas gritou, a verdade explodindo em sua mente. Eu sou a chave, e você, Lucas, sempre foi o destino. A afirmação de Hugo ecoou como um trovão. E enquanto o chão se desintegrava, Lucas intensificou seu aperto na chave, o medo agora misturado com a determinação. Ele precisava descobrir se conseguiria reverter o que estava prestes a ser perdido para sempre. E no meio do caos, uma única pergunta ficou em sua mente. Ele conseguiria salvar sua mãe e escapar daquela estrada maldita, ou se tornaria mais uma vítima das sombras? Lucas sentiu o peso da chave em suas mãos, a luz que emanava dela quase ofuscante. Ele olhou para Hugo, o amigo transformado em algo que mal podia reconhecer. E de repente, a realidade ao seu redor pareceu se desfigurar. A sombra que um dia foi seu amigo agora exibia um sorriso perturbador, e tudo parecia um sonho maldito. E quando a escuridão se intensificava, algo surpreendente aconteceu. Um chamado ecoou, mas não era Hugo. Era uma voz familiar que atravessou a nebulosa escuridão, profunda e reconhecível. Lucas, você precisa voltar. A figura da mãe de Lucas materializou-se novamente, mas agora ela parecia diferente. Não mais uma sombra de seu passado, mas uma presença vibrante e poderosa. Você não está perdida? Lucas perguntou, a hesitação na voz. O olhar dela agora brilhava com uma determinação feroz. É preciso que você saiba a verdade antes que seja tarde demais. A luz que emanava da chave pulsava como um coração vivo, respondendo ao chamado dela. Hugo, com expressão desesperada, explodiu em uma risada estridente. Você acredita que isso vai mudar algo, Lucas? Você não sabe de nada. E nesse exato momento, algo impressionante ocorreu. A chave rachou, como se uma tempestade estivesse se formando ao seu redor, e Lucas sentiu uma onda de energia esmagadora. O que se seguiu foi um espetáculo. Um redemoinho se formou, sugando tudo ao seu redor. E no meio do caos, Lucas viu a verdade se revelar diante de seus olhos. Cenas de sua infância, momentos felizmente perdidos em sua memória, misturados com uma escuridão insidiosa. Ele viu seu avô não como uma vítima, mas como um manipulador, um estrategista que havia forjado um destino sombrio para a família. Mas mais chocante ainda, ele viu quem realmente era Hugo. A imagem dele se desfez, revelando uma presença muito antiga, um espírito maligno que se alimentava do sofrimento. A revelação cortou Lucas como uma faca. Você não é meu amigo, você me usou. Nesse instante, a luz da chave explodiu e uma onda de dor atravessou o corpo de Lucas. A imagem de sua mãe desvanecia, mas não antes de gritar: estou presa por causa dele. Você precisa acabar com esse ciclo. E antes que pudesse fazer outra pergunta, tudo se despedaçou em um turbilhão. Lucas, ofegante, caiu de joelhos. O chão tremeu novamente, e agora parecia que o destino de toda a sua família estava em suas mãos. Ele tinha o poder para mudar tudo, se tivesse coragem. A estrada deserta estava prestes a se recriar, e dúvidas desesperadas inundavam sua mente. Quem ele realmente era? Ele poderia salvar sua mãe? A resposta estava prestes a ser revelada, e o desespero invadia seu coração ao buscar a verdade que mudaria tudo. Lucas estava cercado pela escuridão, com a verdade finalmente exposta diante dele. Hugo, o amigo transformado em sombra,
emanando um poder que Lucas mal conseguia compreender. Mas então, enquanto a tensão pairava no ar, algo inesperado aconteceu. A chave em sua mão começou a brilhar intensamente, um calor se espalhando por todo o seu corpo. Era como se a estrada estivesse pulsando, viva e esperando. No mesmo instante, um grito cortou o ar. Lucas! Ele se virou e viu uma nova figura emergindo da névoa. Era Hugo, mas a expressão dele estava agora cheia de terror. Você precisa parar, não faça isso. Mas antes que a cena ficasse mais clara, uma onda de luz explodiu da chave, engolindo tudo ao redor. Uma fissura surgiu no chão, revelando uma quantidade imensa de árvores, cobertas de símbolos estranhos, como runas antigas. Tudo parecia vibrar, um chamado do próprio local. Lucas sentiu um poder imenso ao seu redor. Ele não entendia, mas uma certeza começou a crescer dentro dele. Aquela chave era a resposta que ele buscava. Hugo, com o rosto agora pálido, começou a recuar. Você não sabe o que está fazendo. A estrada não perdoa. O medo tinha tomado conta de seu amigo. Lucas deu um passo à frente, a luz da chave refletindo em seus olhos. O que você quer dizer? Por que está tão apavorado? E então, de repente, uma nova onda de luz envolveu tudo, e Lucas viu a verdade. A imagem de uma mulher loira, com um sorriso gentil. Era sua avó, a mãe de sua mãe. Mas algo estava errado. O rosto dela mudou. Os olhos se tornaram sombrios. E a voz ecoou. Lucas, o tempo é um ciclo. Estou presa como sua mãe. É hora de você decidir. Você se junta a nós ou acaba com isso de uma vez? O choque atravessou Lucas. Ele estava em um jogo muito maior do que pensava, numa escolha que pesaria sobre sua vida. O que você quer dizer, de que forma? E a figura sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era um sorriso que refletia a escuridão da estrada. O que ele deveria fazer? O que mais estava sendo escondido? A verdade sobre sua família o deixava com a alma pesada. E enquanto olhava para Hugo, que agora parecia menos amigo e mais um vilão, a angústia se instaurava. Quem ele realmente era? E o que mais estava prestes a ser revelado? A luz da chave pulsava em suas mãos, iluminando toda a escuridão à sua volta. Lucas encarou a figura de sua avó, agora distorcida por sombras, e sentiu o peso de um legado aterrorizante. As lembranças da infância que antes eram quentes e seguras, agora o deixavam gelado, uma verdade espreitando em cada canto. É hora de decidir, Lucas. A voz de sua avó ecoou, combinando com a risada insana de Hugo, que se aproximava. Os ciclos da família se repetem. Você pode entrar ou quebrar isso de uma vez por todas. Com o coração disparado, Lucas gritou: Não sou uma peça de xadrez nessa batalha. Isso termina agora. Ele levantou a chave e, com um impulso de coragem, girou-a para liberar toda a energia que pulsava dela. A luz explodiu, ofuscando tudo ao redor. Uma onda de calor o envolveu e, por um instante, sentiu que a verdade compartilhada entre ele, sua mãe e sua avó estava prestes a se revelar de forma definitiva. A chave se despedaçou e a luz que emanou dela formou um portal. A figura de sua mãe começou a surgir novamente, desta vez mais clara, trazendo consigo uma esperança renovada. Lucas, você é mais do que imagina. Juntos, podemos desfazer esse ciclo maligno. É com um último olhar para Hugo
cedia à sua própria escuridão. Lucas sentiu a conexão mágica. A presença deles começou a se dissipar na luz, deixando um vazio, mas também um eco de esperança. Os sussurros das vozes tornaram-se canções suaves, promessas de um novo começo. E embora a estrada deserta ainda pulsasse sob seus pés, Lucas sabia que poderia seguir em frente. O passado não o definiria mais. Agora ele tinha a escolha. Neste momento, uma nova jornada começou. E Lucas olhou para o horizonte, uma liberdade antes inimaginável à sua frente. Mas no fundo do seu ser, uma pergunta ressoava: o preço da liberdade realmente valia a pena? Se você chegou até aqui, isso significa que a história prendeu sua atenção. Então faça algo decisivo agora. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que você não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ser parte desse momento incrível. Não espere nem mais um segundo para agir.